trazer para vocês um pouco sobre a pedagogia. E nesse vídeo eu quero tratar sobre a educação infantil. A educação infantil e também as suas responsabilidades. E a educação infantil, galera, ela começou com os aspectos mais pelo lado da Europa. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. É a única que está vinculada à idade própria, ou seja, que atende crianças de 0 a 3 anos de idade na fase creche e de 4 na fase pré-escola. E tem como finalidade o desenvolvimento integral, ou seja, da criança com aspectos físico, intelectual, social, complementando a ação da família com a comunidade. E também, diferentemente dos outros países, no Brasil, uma das primeiras tentativas de organização das creches foi através, quando criaram o asilo, para os idosos, que alguns filhos não queriam que cuidassem dos seus pais, e também do orfanato, que surgiu com a característica da assistencialista e também do Instituto Auxiliar para as mulheres que trabalhavam fora de casa, e também as viúvas não tinham o amparo do governo como se tem hoje. Outro elemento que contribuiu fortemente foi o surgimento das instituições, ou seja, as iniciativas quando as crianças eram abandonadas no orfanato. E não eram abandonadas no orfanato pela sociedade baixa, mas sim pela sociedade alta, que tinha algumas mães que tinham filhos, só que não queriam aqueles filhos e abandonavam essas crianças. Então foi isso que a educação infantil, naquele período todo do século XVIII a século XIX, no fim da abolição, que ela veio a ser caracterizada. E no final do século XIX, o período da abolição e da escravatura, houve também se acentuou a imigração, ou seja, as cidades no início da República, que houve a iniciativa de ser isolada, ou seja, a proteção da criança, e também as casas de misericórdia, que teve esse nome para a educação infantil. Naquele tempo não tinha tanto assim o objetivo da criança aprender a ler e a escrever. Nunca teve no Brasil, ou seja, teve como um auxiliar para a criança socializar, integrar-se com esse atendimento. E também podemos ver isso também no tempo de Moisés, das mães egípcias, que eram colocados seus filhos desde pequenos para aprender a escrever, com os sábios e com os mestres e doutores. E tinha aquele tempo de divertimento que a criança brincava, se divertia com as outras crianças. E também, com grande avanço a desrespeito da criança pequena, uma vez a educação infantil era considerada a primeira etapa da educação, embora não obrigatória, ou seja, até hoje a educação infantil, principalmente na fase creche, ela não é obrigatória no Brasil. E também tinha aquelas pessoas que contratavam babás para cuidarem dos seus filhos, porém seus filhos não eram socializados, Que o objetivo da educação infantil é socializar a criança fora do ambiente familiar. Uma coisa é a criança ser criada no ambiente familiar, outra coisa que é fora, na comunidade. A comunidade como um todo, ela traz assim para todos nós seres humanos, às vezes um acolhimento, às vezes aquele que a gente fica meio nervoso, tenso, e a educação infantil veio justamente para isso, para a criança consiga aprender no ensino fundamental a ler, a escrever, já ter uma convivência dentro da sociedade. E tendo isso é uma novidade para a criança, ou seja, muitas vezes as crianças chegam tímidas, seja meio envergonhosas, porque justamente é um lugar novo para ela, porque antes ela só vivia com a família, com os tios, com os avós, e para ela é um momento novo de se aprender. Outra questão que é muito questionada no Brasil é o fato de não alfabetizar.
Até porque o Brasil copiava muito da Europa, mas pelo fato de ter muitas crianças em abrigos, muitas crianças em orfanato, e o governo não consegue atender toda essa demanda de ter toda uma estrutura para a educação infantil. A educação infantil você pode ver que muitas creches são superlotadas, faltam vagas, então nem todos têm condições de ter a educação infantil à sua disposição. Alguns pais já analisam, já vejam toda essa questão e preferem que os seus filhos sejam cuidados por babá. E por isso que muitas crianças, ela não fica socializada, e a culpa não é da criança, né? Que ela tem esse tipo de comportamento, que ela chega chorando, que ela chega com birra, principalmente na fase pré-escola, você encontra crianças assim. Ela não tem culpa de não ser socializada, né? E também pelo fato, o professor ele tem que estar assim à disposição da criança. Ela vê que a criança não, o professor vê que a criança não é socializada, então ele tem que ter um pouco de mínimo de consideração, de respeito, de respaldo. E outro fato também é que o professor ele tem que ser dinâmico com aquela criança. Pelo fato dela não ser socializada pelos pais, não ser levada para a creche, ela começar a socializar. Então, existe esse período e por esse motivo a alfabetização da criança. Galera, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos que estão cursando pedagogia ou aqueles que já cursaram. Se vocês for fazer alguma aula, estou passando um pouco aqui do meu conhecimento, espero que você tenha gostado e até mais. E vou deixar aqui também na descrição do vídeo todas as referências bibliográficas que eu usei durante esse vídeo. Um abraço, fica com Deus, que Deus abençoe a sua família, proteja continuadamente.